você, Karina. Obrigada. Boa noite a todos. Ué, eu só ouvi os desencarnados. Encarnados não ouvi ninguém. Boa noite a todos. Que o Senhor nos abençoe, nos envolva na sua proteção. Que assim seja. Amém? Amém. Amém, Senhor. Bem, os tempos são chegados. Quando nós falamos sobre essa perspectiva, que tempos seriam esses, né? A gente ouve falar em profecias, de tempos em tempos somos assustados com determinadas datas. Eu me lembro que quando o milênio ia virar, né, ia chegar o ano 2000, todo mundo ficou naquela expectativa. Depois apareceu um ano que fazia um somatório aí estranho. E isso não é de agora. Desde tempos remotos e inclusive da época do nosso querido codificador Allan Kardec, já havia esse tipo de situação. Todo mundo na expectativa. Por quê? Porque essas previsões são baseadas em profecias. Onde é que nós vamos encontrar as mais antigas profecias? No Antigo Testamento. Nós temos os profetas, dentre eles eu destaco até Joel, no capítulo 2. Basicamente fica muito claro no versículo 36, quando ele anuncia que os pais profetizarão, as filhas profetizarão e o mundo do porvir estará para chegar. Então, meus amigos, adentrando um dos livros que eu hoje considero mais importante da codificação, a Gênese, porque até então não dava muita importância até estudarmos. Quando nós começamos a estudar o livro A Gênese, é que percebemos a riqueza das informações ali contidas. Kardec, ele se preocupa com o auxílio dos espíritos em se aprofundar em determinadas situações e assuntos que, basicamente, pessoas teriam que fazer alguns cursos universitários sobre alguns tópicos. Então, eu começo, na verdade, destacando uma outra obra, que se chama Obras Póstumas, justamente porque Kardec já tinha desencarnado. Mas os sucessores da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, fundada por Kardec, que tinha como seu patrono o Espírito São Luís, que muitas vezes nós vamos ver Kardec recorrendo a ele para temas mais importantes e mais polêmicos, o Espírito de São Luís. Que seria quem? Luís IX, exatamente, Luís IX da França. Luís IX, que assumiu o reinado da França em 1226. Mas ele nasceu em 1212. Então, quantos anos ele tinha quando assumiu o trono da França? 12 ou 14? 14 anos. Então, para vocês verem que responsabilidade. E ficou até o final dos dias dele, até desencarnar. Então, a Obras Póstumas, eu destaco esse trecho, porque será que é o fim do mundo quando a gente fala no final dos tempos? Os tempos são chegados. Que tempos são esses? Geralmente a gente fala, final dos tempos. Então não credes, no entanto, no fim do mundo material. A Terra progrediu desde a sua transformação. Deve progredir ainda e não ser destruída. Então não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Se não é o fim do mundo, o fim dos tempos, os tempos chegados, e que tempo então finalmente é esse que todo mundo cria essa expectativa, com auxílio da espiritualidade maior principalmente, porque quem enviou os profetas para a Terra? Jesus, exato, muito bem, então não acertou. Jesus. Até Moisés veio a pedido de Jesus.
Sempre os profetas, todos os nossos emissários, aqueles que vieram revolucionar, vieram trazer novidades, vieram falar do futuro, vieram preparar as bases da humanidade, foram enviados por Jesus. Então, não é sobre o fim do mundo material. Não é nenhuma catástrofe, não é nenhuma explosão, nenhum cometa vai bater na Terra e a Terra vai explodir, nada disso. Nada disso. Mas, sim, uma transformação moral. Uma transformação moral. Então eu poderia dizer que seria o fim de um mundo moralmente decadente, com os valores deturpados. Porque quando nós estudamos a evolução dos mundos, no livro dos Espíritos, nós vamos verificar os ciclos evolutivos desses mundos, começando pelo mundo primitivo, que é onde nós todos aqui começamos nossas primeiras encarnações. Reencarnamos várias vezes em mundos primitivos e depois mundos de provas e expiações. Evoluímos para um mundo de regeneração, mundos felizes, mundos celestiais ou divinos. E entre um mundo e outro, eu passo por um período de transição. Porque quando nós vamos analisar toda a existência, o projeto divino, não só aqui na Terra, eu posso começar até por nós mesmos, como seres humanos, vivemos constantemente ciclos nas nossas vidas. Tanto que nós não nascemos adultos, né? Nascemos bebês. Segundo André Luiz, terminamos de reencarnar aos 7 anos, mas há polêmicas, porque alguns autores vão dizer que é antes, outros vão dizer que é depois. Mas eu acho interessante essa idade de 7, porque a gente já pode dizer, a criança está formada. Toda a estrutura dela física, inclusive a parte cerebral, está formada. Depois ela, mais 7 anos, 14, estou boa de conta agora. Melhorei depois dos 14 que vocês fizeram. Depois, 14, adolescência, puberdade. A gente vê, né? A rebeldia, a ação dos hormônios. Começa o despertar. Depois mais 7 anos. 21 anos, que já foi considerado um dia a nossa maioridade penal e civil. Hoje são 18 anos, né? Mas esses 21 anos já marca uma outra fase. Os jovens, pelo menos na época de Kardec, aos 21 anos já estavam casando. Hoje em dia não, né? Hoje em dia já estão pensando numa estratégia de se manter em casa. E mais 7 anos, 28, aí vai. Os ciclos de 7 em 7, aproximadamente. Mas e a Terra? Temos as estações do ano. E quando nós observamos uma estação para outra, por exemplo, primavera para o verão, a gente não sabe delimitar, dizem a data, mas se não tivesse uma data estipulada, você não saberia que aquele dia é o final da primavera e estaria começando o verão. Você não consegue discernir. Por quê? Porque a transição acaba sendo de uma forma suave. Você tem fatores tanto de uma estação como de outra. Outro ciclo é o ciclo do universo. Nós temos as nossas galáxias passando por determinados ciclos e por aí vai. Tanto que nós, os agricultores, sabemos, né, aqueles que gostam de fazer uma jardinagem, que se nós colocarmos uma semente, ela no outro dia não é uma árvore. Então tudo tem um tempo de se dar. E assim também espiritualmente.
Somos criados simples e ignorantes. Temos uma classificação didática que Kardec nos traz, lá a partir da questão 100 de O Livro dos Espíritos, que basicamente seríamos nós agora, estaríamos no estágio de espíritos imperfeitos, galgaríamos o patamar de espíritos bons e, enfim, espíritos puros. Só que dentro dessas classificações, cada degrau desse, tem inúmeras classificações. Então não é, hoje eu sou imperfeito, amanhã eu já sou bom. Não. Eu vou adquirindo características de espírito bom e diminuindo as características de espírito imperfeito, conquistando mais virtudes e deixando minhas paixões, meus vícios para trás. Mas isso também não se dá de uma hora para outra. É um processo. Então, tudo acabará para ele com a geração que dele se vai. E a geração nova elevará um novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Eu acho interessante esse exemplo que Kardec nos traz do edifício. Por quê? Eu destruo um edifício, só que a transição é o edifício sendo demolido e um sendo construído. Aí vai chegar aquele ponto que a gente não sabe como é que faz, né? Se a gente mora no que está sendo demolido, se a gente mora naquele que está sendo construído. Porque a gente fica naquela coisa, aquela insegurança. E aí estão representados os nossos conflitos pessoais, emocionais, psicológicos, os nossos conflitos do espírito. Porque chega uma época que o espírito não sabe, né, o que fazer. Porque ele escuta a orientação evangélica, o que nós devemos, como nós devemos agir, começa a agir dessa forma, mas em volta dele várias companhias, mas isso é bobagem, você fica assim, você vai ser passado para trás. Aquela velha história que ser bom ainda é ser besta, e não é. A gente só muda essas crenças ultrapassadas quando o bem consegue prevalecer o mal. Outro dia eu estava conversando com meu pai a respeito de política. Eu não gosto de conversar sobre política, temas polêmicos, né, como futebol, Copa, essas coisas. Por quê? Ele falava, poxa, a pessoa vai para o poder, todo mundo se corrompe logo. Calma, meu pai, não é assim não. De 100 aí, às vezes um se salva. Meu pai não salva ninguém, não. É todo... Por quê? A nossa mentalidade é generalizar. Assim eram os cobradores de impostos na época de Jesus. Quem é o nosso evangelista Mateus? Levi, um cobrador de imposto. Então, a gente olha assim, é ladrão. Não é, não generalize. Mas os valores, eles só vão permanecer com perseverança. E para ser perseverante, nós temos que ter uma base muito bem solidificada. Então, são chegados os tempos. Finalmente, são chegados os tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Nós começamos agora o capítulo 18 de A Gênese. É o último capítulo dessa obra maravilhosa, que quando ele fala agora, deixa muito claro, na época de Kardec se falava em regeneração, mas era só lá em 1857, aqui no caso, 68, era? Quem foi que previu essa escala evolutiva dos mundos? Foram os espíritas? Foram os profetas?
Quem será que foi? Vamos ver adiante. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Por enquanto, nós conseguimos vislumbrar determinados locais, grupos. Mas o que ele está falando é que isso vai generalizar, uma hora vai tomar conta. E esse progresso moral, eu acredito que agora esteja sendo impulsionado até pelas tecnologias. Há um tempo atrás eu poderia interpretar que a tecnologia seria algo até um pouco mais destrutivo do que construtivo. Porque eu fico imaginando, imagina, a Segunda Guerra Mundial, Hitler com a tecnologia que existe hoje aí. Você acha que ele ia mandar alguém para o campo de concentração? Não. Jogava um míssil, puf, acabou todo mundo. Então, olha que cuidado, né? Se a gente for ver o poderio de armas nucleares que a Coreia do Norte tem, que a Coreia do Sul, Estados Unidos, Irã, Rússia. E aí você vê, pô, não está armado, mas não está armado de agora não, está armado há décadas. Mas graças a Deus que não estamos usando. Estamos com a humanidade ainda em equilíbrio suficiente para não fazer uma atrocidade. E por que que isso acontece? É que nem nós termos uma arma pessoal e não precisar usar. Mas teremos várias oportunidades que vamos ficar de cabeça quente, a gente vai pensar usar, mas não usa. Porque já temos uma estrutura para pensar e chegar à conclusão que não vale a pena. Outros valores são muito maiores, como a vida humana, do que o mundo material que habitamos, né, que seria petróleo, essas riquezas que os países vivem sempre brigando. Quem anuncia o fim dos tempos é o nosso querido, amado, irmão, mais velho, experiente, mestre, graduadíssimo, pós-graduado, Jesus, nosso modelo e guia. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele começa, está lá no templo com os seus discípulos. Aí quando eles saem do templo, os discípulos começam a falar para Jesus, chamar a atenção dele para a estrutura do templo. Olha, aí como tem essas colunas. Aí Jesus: chegará o dia que não ficará pedra sobre pedra e tudo será derrubado. E sai andando. Jesus larga uma dessa e os discípulos ficam, né? E agora? Que é isso? Por que ele quis dizer uma coisa dessa? O templo em Jerusalém era uma das coisas mais importantes, né? Naquela época para o judeu. Faziam peregrinações enormes de vários locais, pelo menos no mínimo uma vez por ano, para estar em Jerusalém. E Jesus fala que chegará o dia que não ficará pedra sobre pedra, porque será derrubado, tudo será derrubado. Aí chega lá no Jardim das Oliveiras, os discípulos não aguentam e vão questionar Jesus. Mestre, por que você falou aquilo, mestre? Aí ele, estando sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele a sós, dizendo: dize-nos, quando vai ser isso e qual o sinal da tua vinda e da consumação dos tempos? Eu vou passar esses aqui rapidinho, que trata-se do Evangelho, está lá em Mateus, né? Jesus respondeu: atenção, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Jesus, quando chama atenção para isso, que no caso chegarão falsos cristos ou falsos profetas,
está querendo dizer que a humanidade estará numa situação tão fragilizada que o que é que acontece quando nós estamos para baixo, com a autoestima baixa, arrasados por alguma situação. Aí vem uma pessoa e fala, eu tenho uma solução para você, e é fácil. Aí você já fica, pô, e ouve, escuta o que é que aquela pessoa tem para lhe falar. Mas até que ponto que aquela pessoa é um bom espírito, com boas intenções, ou é um espírito que está querendo tirar proveito da nossa fragilidade? E isso, é claro, é raríssimo hoje em dia, né? Mas, a vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Jesus está aqui falando. Conflitos sempre existirão no planeta que está em desenvolvimento. Ora, hoje a Terra está classificada como um planeta de provas e expiações. O que é que acontece num planeta de provas e expiações? Será que eu preciso desenhar? Não. Nós estamos expiando. Quem expia está tendo a oportunidade de fazer novamente de uma forma correta. Mas sempre é assim? Temos a oportunidade, aí voltamos àquele equívoco, agora eu já posso reparar, né? E aí vem o reparo, acabou? Seria ideal que fosse assim. Mas quando nós investigamos a literatura espírita, vamos ver os relatos dos espíritos dizendo que vieram enquanto encarnados, passaram por algum deslize, algum equívoco, desencarnaram, aí chega no mundo espiritual, passam 30, 40 anos se preparando para reencarnar e aí ajustar aquela situação que ficou equivocada no passado. Aí quando vem, reencarna, 30, 40 anos estudando para aquilo, né, ensaiando todos os passos, reencarna e faz tudo errado de novo. Aí você vê de novo o relato dos espíritos dizendo, olha, já reencarnei com essa situação 3 vezes. Se eu não me engano, tem um caso até que eu acho interessante no livro Entre a Terra e o Céu, que envolve 2 casais, né, 2 homens e 2 mulheres, Zumira, Otília, Mário e Júlio. Esses personagens, porque Zumira se envolveu praticamente com esses 2 homens, né, o Júlio e o Mário, em uma encarnação na Guerra do Paraguai, que gerou uma situação que Otília se envolveu, pronto. 3 encarnações para resolver. 3 encarnações não são 3 anos, não são 30 anos. Você bote aí porque desencarna, passa um tempo no mundo espiritual, reencarna, às vezes não encontra a pessoa, desencarna e volta, não é assim? Então não sei nem estimar quanto tempo que essas 4 pessoas tiveram para ajustar uma situação. Então, os conflitos sempre existirão, não só os conflitos individuais, como os conflitos coletivos. E hoje nós vemos várias regiões que aí tem conflitos, né? Países que se tornaram independentes, que não deixaram de existir, e Iugoslávia deixou até de existir. Ali no Oriente Médio, o povo ainda na faixa de Gaza brigando, Palestina, todo mundo se matando, e por aí vai. Mas são conflitos isolados, não é uma guerra mundial. E não é o fim. Se animem. Então, Jesus prossegue, pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Haverá fome. Essa fome é proveniente de quê? Fome em todos os lugares. Estamos falando de conflitos. A guerra gera fome, gera miséria. Então esses conflitos, realmente, se a gente vai para um local como esse, uma zona de conflito, a gente chega lá, é só miséria.
É raro encontrar água para se beber. E aqui a gente gastando um bocado no chuveiro. É raríssimo. Terremotos. Tem como nós nos acharmos tão frágeis diante de um terremoto? A gente pode impedir um terremoto. A gente pode até se prevenir, se precaver. Mas a gente não impede um fenômeno da natureza. Não tem como. Então a nossa insuficiência, a nossa pequenez diante de determinadas situações da natureza que são regidas por leis. Leis essas que regem os desastres naturais, que são leis divinas. Então quando a gente fala, é a pior coisa do mundo, o tsunami, tem uma lei por trás daquele fenômeno. Tem um porquê de ser, de estar acontecendo aquela população naquele momento. Então não estamos soltos, perdidos no barco, não. Existe um timoneiro. Existe um capitão governando tudo isso para nós. Jesus ainda diz, nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. São os conflitos gerados por preconceito, o fanatismo, as perseguições, principalmente daqueles que não têm crença. E como é que acontecem essas perseguições das pessoas, por exemplo, aqueles que não têm uma crença que faça com que gerem situações de valores morais? Não acreditam em nada, só acreditam em ganhar dinheiro, só acreditam em fazer as coisas para minha família, ou seja, só acreditam no orgulho, no egoísmo, na posição social, nas riquezas que adquire. Como é que isso repercute naqueles que já trabalham outros valores como solidariedade, generosidade, bondade, passividade? Como que isso repercute? Se alguém tira em algum lugar, alguém vai sentir falta, não? Ou eu estou errada? Se a gente tira de um lugar, vai faltar em outro. Então tem que haver um equilíbrio. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí Jesus começa a dizer já que diante desse quadro de conflitos, que nos leva a pensar muito mais o negativo do que o positivo, muitos vão desanimar. E ele fala que, vamos dizer, entre a salvação, ou seja, o sucesso para aqueles que querem alcançar o reino, é para o perseverante, aquele que persegue na sua fé, aquele que não vacila, porque o que vacila ocorrerá isso. Verá a desigualdade, verá a injustiça e vai se desanimar. Verá assim, porque não tem jeito, então também não vou ter jeito, vou entrar na dança. E não é assim. Hoje o maior desafio que nós temos é construir valores individuais que não dependam de como o outro está me vendo. Porque muitas pessoas, os maiores conflitos pessoais que existem são traçados individualmente, surgem porque eu quero ser algo para os outros. Quero que os outros me enxerguem de uma forma que eu não sou. Eu não sou. E como que eu construo então valores individuais? Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que trabalhar o autoconhecimento.
para ver quais são os meus talentos, os meus potenciais, investir neles e cada vez mais me fortalecendo no que eu tenho de melhor, eu me animar e perseverar sempre, cada vez mais em busca de ser melhor. Então aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Bem, foi Jesus que falou de salvação. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testemunho para todas as nações. E então virá o fim de uma fase de existência. Porque agora ele está dizendo, olha, nós tivemos a primeira revelação com Moisés. Moisés, o que é que ele faz? Ele disciplina a humanidade com regras. Uma forma que ele coloca determinadas leis que impõem a justiça, o Código Civil, né, para a gente poder conviver entre sociedade. Aí vem Jesus mais tarde e fala, eu não vim derrogar a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Então Jesus está sendo muito claro, olha, eu não estou trazendo novidade nenhuma. Aí a gente diz, não, Jesus traz a novidade do amor, amar o próximo como a si mesmo, não é isso? Está lá em Levítico. Amar a Deus acima de todas as coisas está lá em Deuteronômio. Amar o próximo como a si mesmo tem em Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Então, não é novidade. Mas qual é a novidade? O que é evangelho? Evangelho é a boa nova, não é isso? E que boa nova é essa? É Jesus falando? Não. É Jesus dizendo, eu sou prova viva que vivendo essas leis de Deus, isso é possível e é o caminho. Eu sou o evangelho vivo, ou seja, eu sou toda essa codificação que nós achamos que é impossível viver. Ficamos de forma homeopática, né? Gotinha a gotinha, tentando seguir uma dessas leis, porque quem consegue aqui amar o próximo como a si mesmo? Até agora, eu consegui. Jesus fala, eu consegui. Isso sim é boa nova. Isso sim é novidade. E ele fala, olha, e eu consegui. E sabe como eu consegui cumprir as leis? Aí começa. Curar os doentes. Né? Fazendo as desobsessões. Mostrando o que é ser pacífico. O que é respeitar a opinião contrária, alheia. E aí vai constantemente dando seu exemplo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Quando ele fala na Judéia, ele está falando do povo mais evoluído, aquele que estava preparado sempre para começar a exercer determinadas situações que Deus lhes impunha. Por isso que a primeira revelação, Moisés vem para o povo hebreu. Aí depois do povo hebreu, ele se concentra na Judéia, né? Porque depois das 12 tribos tem o cisma, aí vai aquela história toda, senão vou me alongar. Resumindo, a Judéia estava preparada para viver o Evangelho. Nem todos, mas uma boa parte. Então ele fala, o que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua veste. O que Jesus está querendo dizer? Quando ele fala para o povo da Judéia ir para as montanhas, lembra-se que para nós a luz abarcar a maior quantidade de pessoas, nós temos que colocar o candeeiro acima de nossas cabeças. Não é isso? Então o que Jesus já começa de forma figurativa a dizer isso.
Vocês que são os mais preparados, subam na montanha e de lá dissemine a luz. E desça para apanhar as coisas de sua casa. Não faça isso. Deixe os valores materiais para trás, porque esse é o momento de pensar, de focar nos valores espirituais. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de dar valor a determinadas coisas materiais, que temos que sobreviver, né? Vivemos num mundo material, ainda quando a gente desencarnar, tudo bem. Não tem apego material desencarnado, é um conselho que eu dou. Mas enquanto estamos aqui, claro que nós precisamos sobreviver com a matéria, mas não depender dela. Não criar uma dependência, apego. Pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Até mesmo aqueles que já estão amadurecidos espiritualmente. E já caminhando para o final, ele diz: vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Esse é o sermão profético, capítulo 24 de Mateus. Nós vamos observar que quando Jesus termina o sermão, ele vai trazer 3 situações para exemplificar, porque ele era bem didático, exemplificar aos discípulos sobre o que ele estava falando. E aí ele diz: quando que será isso? Quando, meu povo? Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, se Jesus, que é Jesus, modelo e guia da humanidade, o espírito mais evoluído que já esteve entre nós, não sabe dizer o dia e nem a hora, e deixa muito claro, nem os anjos sabem, só meu Pai, só Deus sabe. E nós, toda hora nós encontramos pessoas que sabem, né? Aí viram pra gente: não, vai ser ano tal, na data tal. Pois bem, aí chega no capítulo 25 de Mateus, Jesus traz 3 parábolas para exemplificar. Já começa com a parábola do mordomo infiel. O mordomo infiel, na verdade, são 2 homens, né, 2 servos, e que o patrão teve que viajar e confiou aos servos a sua sobrevivência. Olha, o meu patrimônio vai ficar na mão de vocês, tomem conta, de forma que, quando eu retornar, eu tenha como me prover, eu tenha como sobreviver, me sustentar pelo cuidado que vocês tiveram. Aí ele viaja. Um servo cuida tudo direitinho, fica lá perseverando, cuidando das coisas. O outro vai dando tempo e vira assim: olha, já tá demorando demais, dá para dar uma escapadinha, eu vou ali e volto já. Daqui a pouco encontra os amigos, começa a tomar umas, e fala, inclusive, né? E começa a andar com pessoas, os ébrios. A gente está lá, não estou aumentando nada. E aí o patrão chega, encontra um servo que perseverou, tomou conta dos seus bens, e o outro que negligenciou. Então ele fala: o que negligenciou será entregue às trevas, né? E terá o ranger de dentes. A gente vê sempre essa expressão quando a pessoa é expulsa do reino. E o outro será bem recebido sempre pelo patrão. Aí ele vem com a parábola das 10 virgens. As 10 virgens. As 10 virgens não é que desencarna e vai para o céu e encontra 10 virgens, não, viu, gente?
10 virgens. Essas virgens, Jesus está querendo dizer que elas representariam a humanidade. Essas 10 virgens estão se preparando para casar com o noivo, aguardando o noivo chegar. Esse noivo é Jesus. E então, à noite, elas cada uma com seu candeeirinho, ficam aguardando o noivo chegar, porque anunciam, o noivo vai chegar, e elas lá. Aí, as 5 que estão de um lado começam a perceber que o candeeiro está apagando. Aí viram para as outras 5 virgens e falam, olha, me dá aí do azeite que o meu candeeiro está apagando. As que estavam precavidas, tinham bastante azeite, disseram, olha, se a gente dividir o azeite com vocês, é capaz de faltar o azeite, porque a gente não sabe que horas ele vai chegar. Vá lá e compra o azeite. Aí elas vão 5 comprar e ficam 5 lá esperando o noivo. E o noivo chega. E as 5 não tinham voltado. Ele entra nos seus aposentos, fecha a porta com as 5 previdentes, precavidas. E as outras 5 voltam e vê que todo mundo já entrou, já estão com o noivo, bate na porta, Senhor, Senhor. E ele diz, não as conheço. Nesse sentido, Jesus está falando sempre de persistência, de prudência. E por fim ele fala sobre a parábola dos talentos. Que o Senhor deu 5 talentos para um dos seus servos, deu 2 talentos para um outro e 1 talento para o terceiro servo. Viajou e falou, tome conta desses talentos e quando voltar vou querer que vocês prestem contas. O que ganhou 5 talentos, pegou e investiu, vamos dizer no banco na época, investiu e ficou lá correndo juros e correções. O de 2 talentos fez a mesma coisa. O que ganhou só 1 talento, que era um pouquinho, o que é que fez? Cavou um buraco e enterrou. Aí quando chega o patrão e vai pedir a prestação de contas, fica todo feliz porque aquele que ele deu 5 te devolveu 10. Aí ele, servo, vinha para o reino, seu patrão. Aí faz uma festa. O que ganhou 2, a mesma coisa. O que ganhou 1, virá assim, olha patrão, eu sei que o senhor colhe onde não planta, que o senhor é muito severo, eu com medo, achei melhor enterrar o meu talento e agora tome aqui, estou te restituindo. E aí o patrão, servo mau, por que você fez isso? Porque não fez como os outros. Aí vá para fora do reino, onde terá muitas trevas e ranger de dentes. Jesus está querendo dizer o quê? Para nós trabalharmos as nossas virtudes e multiplicá-las. Então, não basta a gente dizer, conquistei, me livrei de um determinado vício. Não. Além de ter me livrado de um determinado vício, hoje eu sou uma pessoa melhor, por quê? Porque eu faço isso e isso assado. Então a gente se conhecer e ver que estamos conquistando mais virtudes. Pois bem, meus amigos, o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. A lei do progresso é uma lei divina, uma lei está lá na parte 3ª do livro dos Espíritos, uma lei moral. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Interessante quando Kardec traz isso na Gênese, porque ele diz que passa pela transformação dos elementos, espíritos moralmente pela depuração de espíritos encarnados e desencarnados no globo. Então ele está chamando a atenção que nós estamos evoluindo, estamos nos depurando, tanto enquanto fisicamente encarnados,
como na erraticidade entre uma encarnação e outra. Sempre se trabalhando. Ainda, aqui para ficar bem didático, para vocês entenderem, né, que eu já falei do mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, e essa transição entre um mundo e outro é que a gente fica desorientado. Tem gente que fica assim, vocês falam tanto em transição, regeneração, eu não vejo nada melhorar, ao contrário. Por quê? Sempre para uma mudança, a gente passa por um processo de revolução. Por quê? Como é difícil nós deixarmos as nossas crenças para trás e adotarmos novas ideias. Eu fico pensando que os conflitos entre as pessoas vêm até de criação familiar, de gerações. Minha família gosta de fazer dessa forma, a sua faz dessa. Aí o casal fica brigando porque a família da esposa é assim, a do marido é assado. Temos que respeitar as nossas diferenças. E lembrar que quando nós nos propomos a uma nova ideia, é muito trabalhoso deixarmos o que nós chamamos de homem velho para trás. Mas para deixarmos o homem novo predominar, a gente tem que fazer esse esforço de deixar o homem velho para trás. Então, o progresso material de um globo segue o progresso moral de seus habitantes. Claro, porque quem habita no globo somos nós. Então, a classificação dos mundos é feita por quê? Em função daqueles espíritos que lá habitam. A maturidade da humanidade, nós podemos observar quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos, segundo Kardec. Pronto. Já tem capacidade de receber determinados valores, determinadas tarefas, missões, e aí vai. Eu achei engraçado quando eu comecei a trabalhar no movimento espírita, me falaram assim, o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. E realmente, você se depara com situações que você vira assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Não sei, mas você chegou, faça. É uma oportunidade. Nós deixamos muitas oportunidades na nossa vida passarem por medo. Porque eu nunca fiz. Ou porque se um dia eu fiz errado. Novamente, se chegou essa oportunidade, agarre-a. É o velho ditado do cavalo, né? Passou o cavalo, monta. Pois bem, meus irmãos, implantar-se na terra o reinado do bem. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 1019, o querido nosso patrono São Luís, ele explica para Kardec. Kardec pergunta, poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? E ele fala, o bem reinará na terra quando entre os espíritos que haver habitar os bons predominarem. Porque no planeta de provas e expiações, o mal ainda prevalece. No de regeneração, começa a haver um equilíbrio, porque o mal ainda vai existir. Regenerar-se é o que, gente? Recuperar-se. Não é isso? É trabalhar um novo valor. Eu só vou buscar um novo valor se eu estiver no planeta. Nesse caso aqui. Então, quem ficará no planeta quando ele atingir o estágio, né, de regeneração? Imigração de espíritos superiores para a Terra. Teremos o movimento de imigração e o de emigração. O de imigração, espíritos já bem mais evoluídos já começaram, já estão reencarnando aqui no orbe terrestre, já tem tempo. Já começaram, já há séculos. Inclusive nós temos uma edição da Revista Espírita de 1868 também, que foi mesmo a época do livro A Gênese, mas eu não lembro o mês. Um depoimento de Antoine Mesmer, que é responsável pelo mesmerismo, ou seja, o magnetismo da época de Kardec, que fala
Exatamente isso. O espírito desencarnado. Ele dá essa mensagem, está lá registrado na revista Espírita, dizendo que os espíritos já estão reencarnando no orbe terrestre, desde aquela época. Por quê? Esses espíritos vêm dar um aporte maior para nós termos condições de perseverar. E outros que serão o famoso exilados, né? Passarão pela emigração, sairão do nosso planeta. Esses é porque já não tem chance nenhuma de serem trabalhados na condição atual. Mas, resumindo, são aqueles que foram muito resistentes a respeito da mensagem do Evangelho. Os que já abriram seu coração para aceitar Deus. Tem uns que não aceitam que Deus existe. Aceitar uma divindade, um Criador. Aceitar determinados valores que já dá oportunidade para trabalharmos. E para onde irão? Outros mundos. Mundos compatíveis com o nível evolutivo desses espíritos. Eu vou passar aqui para já ir para o encerramento. E quais os substituirão? Espíritos melhores que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. O que distingue então os espíritos atrasados? Exatamente, não creem em Deus, as suas paixões degradantes, né, egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, ou seja, tudo de ruim. E a geração nova, a geração que vem com a inteligência mais apurada, a razão, né, mais, o que a gente chama precoces, retemperada de fontes mais puras, imbuída de ideias mais sãs, e estará preparada para alavancar a ascensão da humanidade. Como se revela então essa nova fase? Na reação que se opera no sentido das ideias espiritualistas, na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas. E o mundo invisível se agita nesse momento. Porque lembra que eu falei que são os espíritos encarnados e desencarnados que estão passando por esse processo? Então isso há uma repercussão também no mundo espiritual. Deixa eu ir adiante para ir para o fim. E a influência, finalmente, do espiritismo. Lembra que eu falei que a primeira revelação, Moisés. Segunda, isso, Jesus. A terceira, o espiritismo. A doutrina espírita, quando vem com o trabalho de toda a espiritualidade. Eu gosto muito do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz aquela situação, né? Os espíritos do universo que são como as estrelas do céu, estão vindo para a terra, aquela coisa toda que você, estão vindo nos salvar, finalmente. Você sente essa emoção de ter amparo. Então, a vida futura, não estando mais encoberta pela dúvida, fará o homem compreender melhor que pode, desde agora, no presente, preparar o seu futuro. Eu vou ficar com esse último aqui. Como assegurar aos homens a felicidade na Terra? Todo mundo quer saber. Mas, quando examinamos o livro dos Espíritos, a questão 614, o que são as leis divinas, as leis naturais, os Espíritos falam, olha, são leis de Deus, óbvio, e elas são responsáveis pela felicidade do homem. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Deixa muito claro isso. Então, aqueles... E eu fico pensando assim, quem é que está vivenciando agora a felicidade plena? No mundo de provas e expiações é muito difícil. Então a nossa busca é atendermos a essas leis, as leis morais, que fazem parte das leis divinas. Porque as leis naturais englobam as leis morais, né? As leis da natureza, as leis da natureza é Deus que governa.
Então, gente, somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más, e somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz, a fraternidade. Então, nós temos tudo para sermos felizes, tudo para trabalharmos a nossa evolução. Muitas pessoas viram assim, mas por que tanto esforço agora? Somos espíritos imortais, eu tenho a eternidade pela frente para me melhorar. Mas, se temos a eternidade, se olharmos para trás, séculos para um espírito é um piscar de olhos. Para a gente, parece muito tempo que estamos encarnados. Mas como o tempo, não há tempo no mundo espiritual, nas dimensões espirituais. Somente aquelas que estão próximas à crosta terrestre obedecem o tempo da Terra para termos uma base. Mas é por isso que os espíritos falam, eu passei mais de uma década, um século, não sei aonde. Às vezes a gente atende um espírito em mediúnica, que é um guerreiro, que quando você vai saber, não, desencarnou em 1300. Aí você, poxa, só agora que está sendo atendido? Só agora. Por quê? Não tem noção de tempo lá. Então, o importante é pensarmos como espírito. Se nós pensarmos somente como encarnados, não vamos evoluir. Muita paz a todos.